Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus seja com todos. Amém? Amém. Sabe que eu ouço as crianças cantar e me vem à mente uma vez que, como eu gosto de estudar as coisas com bastante profundidade, eu nunca gostei das coisas muito simples, né? Isso é um defeito, né, que a gente tem que trabalhar. Mas eu me lembro que uma vez eu ouvia um hino que se cantava, talvez vocês tenham ouvido, é um hino extremamente simples e eu não sou cantor, mas ele basicamente, a história do hino é: Deus é tão bom, Deus é tão bom. Não sei quantos já ouviram esse hino, é muito simples o hino, né? E eu não gostava desse hino porque eu dizia, mas o hino não sai disso, fica só em Deus é tão bom, Deus é bom para mim, Deus é real, Deus é... Claro, mas nós sabemos que Ele é bom, que Ele é real. Eu não gostava muito do hino, né? Até o dia que eu conheci a história desse hino. Esse hino foi composto por um pastor, ele não estava em casa, e correram chamar ele, porque estava acontecendo uma tragédia, e quando ele chega, ele vê a casa dele pegando fogo. A casa dele estava queimando inteira. E ele começou a cantar: Deus é tão bom. O que vocês acham? Muda ou não muda o cenário? Uma coisa é você ouvir o hino assim, outra coisa é você, né, ter a fé de um homem que olha a sua casa queimando e canta: Deus é tão bom. Naquela hora o sujeito poderia dizer, né, Deus é bom, mas não é muito não, né, porque afinal de contas deixou minha casa queimar, deixou... Mas a verdadeira fé é isso, porque a verdadeira fé consegue, né, olhar uma casa queimando aqui, mas ele não vê a casa queimando, ele vê o palácio no céu, né? Ele não vê a casa queimando. Glória a Deus. Isso aí Deus é muito bom, porque está queimando a casa, mas o meu palácio está lá esperando, minha casa, o céu está me esperando, né? O verdadeiro cristão, ele realmente tem uma visão diferente de tudo. Por isso que nós vemos, por exemplo, Jesus chegando em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade linda, maravilhosa, né? O pastor conheceu, né? E eu posso dizer pelo que vejo na Bíblia, né? Era a terra que mana leite e mel, era o sonho de todos eles, uma terra. E quando Jesus vai chegando em Jerusalém e estão os discípulos com ele, eles começam a olhar o templo. Então, se Jerusalém já era uma cidade bonita, imagine o templo, com pedras de mármore de 1 tonelada. Não existia nada parecido. O templo era algo que quando o sol pegava naqueles blocos de mármore, com aquele acabamento lindo que foi feito, você olhava aquilo e, né, você não tinha como você não sentir alegria ao ver aquilo. E quando eles estão chegando, Jesus começa a chorar. Imagine só eles olhando aquilo lindo e Jesus chorando. E aí, por quê? Porque o verdadeiro cristão sempre, infelizmente ou felizmente, anda na contramão do mundo. Jesus olhava para aquele templo e enquanto eles viam a beleza do templo, Jesus estava vendo já no futuro o que ia acontecer. Ele via milhares daqueles que ele estava chegando, ele estava chegando, era o último trabalho que ele faria em Jerusalém, e dali ele iria para o Getsemane, e do Getsemane ele ia para a cruz. Então, enquanto ele olhava, chegando no templo, enquanto ele olhava no templo, ele via aquela multidão, aquele povo enorme que o rejeitou, morrendo dentro do templo. Por quê? Porque quando o fundamento, Paulo diz, né, eu, como um sábio arquiteto, pus o firme fundamento, e ninguém pode pôr outro fundamento, e o fundamento era Cristo.
Obviamente, você tire um fundamento e o que sobra? Cai tudo. Quando eles rejeitaram a Cristo e Cristo sai do templo pela última vez, o templo estava condenado e aquele povo também. E aí, pouco tempo depois, Tito, o general Tito romano, cerca a cidade. Vocês imaginem só o relato, houve um judeu que relatou isso, não me recordo agora o nome do livro, acho que é A História dos Hebreus. E ele, Flávio José, ele relata que naquele cerco, o cerco começa, devagarinho foi acabando a comida, alguns mães, pais arriscavam sair para poder pegar comida para os filhos, os romanos pegavam eles e crucificavam, todos eles. Chegou um momento que não tinha mais lugar para crucificar gente, não tinha mais onde pôr gente crucificada. E Tito fazia isso para que o povo abrisse a cidade para que eles pudessem entrar e se rendessem. E eles, não vamos nos render, não vamos nos render. Agora, o curioso é que não morreu um único cristão naquele cerco. Por quê? Porque Jesus disse, quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que a destruição se aproxima. Então os que estiverem nos montes, os que estiverem na cidade, fujam para os montes. E os cristãos, ouvindo o que Jesus falou, quando viram o cerco, saíram. Irmãos e irmãs, a história vai se repetir. Vai se repetir. Porque Jesus, lembrem-se do que ele disse. Eles estão olhando para o templo e dizem, Senhor, vede que beleza. Que bela arquitetura, que templo bonito, que igreja bonita. E Jesus disse o quê? Não vai ficar pedra sobre pedra. Pare para imaginar você olhando para uma igreja. O templo era a igreja na época. E Jesus olhando para aquele templo fantástico, colossal, que foi construído por inspiração, dizendo não vai ficar pedra sobre pedra. E a razão foi uma só. A razão é que o templo roubou o lugar de Deus no coração. As pessoas começaram a amar mais a igreja do que o templo. E isso acontece hoje. Você convida a pessoa para vir a uma igreja simples, pequena como essa. O que a pessoa quer? Não quer, ele prefere as grandes igrejas, as grandes catedrais. Ele passa por aqui, você diz para ele, por favor, venha ouvir a palavra de Deus. O que ele diz? Não, eu já tenho minha igreja. Quem sabe aqui não tem o conforto que tem lá, quem sabe aqui não tem. Enfim, as pessoas olham a aparência, Deus vê o coração. Nada novo debaixo do sol. Na época de Jesus, Jesus nasceu onde? Uma manjedoura. Então alguém diria, escuta, vamos lá que nasceu o rei de Israel, nasceu o Salvador, nasceu o Messias. Mas as pessoas olhavam o quê? Não, numa manjedoura? Não. O rei não vai nascer aí. Da mesma forma que a pessoa pode passar nessa igreja, olha, diz, não, aí não. Igrejinha pequenininha com 4, 5 gatos pingados? Não. Nos acusam. Não, são igrejinha de garagem. E Jesus escolheu a manjedoura porque ele queria mostrar exatamente isso, que é com os simples que ele está. É com o povo simples, gente, não se enganem. Então, às vezes, a gente é mal entendido quando diz, olha, não percam tempo em igrejas que não pregam a palavra de Deus, não percam tempo. Não há mais tempo, gente. Não há mais tempo. Ou nós nos dedicamos à palavra de Deus para conhecer os caminhos de Deus e realmente nos consagramos a Deus. E pouco importa se tem 2 ou 3, não importa, não é quantidade. Mas nós precisamos realmente nos consagrar. Eu quando vejo, por exemplo, o esforço do pastor, do irmão Vanderlei, dos irmãos que realmente estão tentando trazer as pessoas para ouvir a palavra de Deus, eu não tenho como dizer que não são estes os nossos irmãos. Quando os irmãos de Jesus vêm e se anunciam e chegam para Jesus, os homens dizem assim, estão aí tua mãe e teus irmãos. Quem lembra o que ele disse? Quem são meus irmãos? Quem são meus irmãos? Quem são? Quem são? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quem são meus irmãos? Quem são os irmãos do pastor? Quem são os irmãos do... São os que fazem a vontade do Pai. Não são os grandes teólogos, gente. Não são, as grandes catedrais. São aqueles que procuram obedecer ao Pai. E acredite, todos que querem obedecer ao Pai vão ter dificuldade, irmão. Vai ter dificuldade. O pastor teve que abrir mão de coisas.
o irmão Vanderlei, eu tive que abrir mão de coisas. E hoje o que se ensina é o contrário disso. Né? As pessoas estão ensinando você a acumular coisas. Ser vencedor é não levar desaforo para casa. Ser vencedor é levar desaforo para casa, sim. Jesus disse, se te bater numa face, dá outra. Isso é levar desaforo para casa. Jesus ensinou o tempo todo que a verdadeira vitória é o domínio do eu. Essa é a verdadeira vitória, dominar o seu próprio eu. A cada dia nós somos desafiados, acreditem. Numa escola, quem é que é o melhor? Aquele que é o melhor orador. Na escola, nós somos ensinados diariamente a vencer os outros. E nós não temos que pensar em vencer os outros. Toda a premissa do mundo te ensina cada vez mais que você tem que ser o melhor. Você tem que ser o maior. E foi isso que fizeram os discípulos de Jesus. Estavam brigando entre eles. Senhor, quem será o maior? E Jesus disse, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos, o menor de todos. De uma vez por todas, o cristianismo vai ter que aprender que ser cristão é servir. Ser cristão é realmente imitar Cristo. Cristo abandonou tudo no céu e veio para nos buscar, para nos resgatar. Então nós precisamos assumir a categoria que Deus nos dá, que é qual? Ser filhos de Deus de verdade. Onde formos, nós temos que ser luz. As pessoas precisam olhar para nós e precisam ver em nós um cristianismo real. Por que as pessoas gostariam de ser como nós se nós não formos melhor do que elas? Melhor no sentido do cristianismo. Eu convido vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Efésios. Efésios. No capítulo 2, a partir do versículo 1. Efésios 2, a partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Podem se assentar, por favor, meus irmãos? Vamos tentar encontrar algumas pérolas que estão reservadas a nós aqui. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1 que lemos. Vejam como a palavra de Deus é fantástica no sentido de que quando nós entendemos o propósito de Deus para todos nós vamos entender, irmãos, algo. Quando Deus te fala para fazer algo, você tem que entender que quando Deus te diz, faça isso, o que Ele está querendo dizer para você, acima de tudo, não é que você é competente para fazer. Preste bem atenção no que eu vou te falar nessa noite, porque isso não é meu, é de Deus. Hoje, todos nós, o tempo todo, somos desafiados a fazer coisas. A pessoa chega para você e diz assim, você vai buscar um emprego. Você vai procurar um emprego. E ele te pergunta assim, você se julga capaz de fazer tal coisa? E o que você diz para não perder o emprego? Sim. Mas é curioso que a matemática divina é diferente.
Deus te diz assim, você se julga capaz de fazer isso? Você diz assim, sim. Falou, então eu não quero você. Aí pergunta para a irmã, você acha que você é capaz de fazer isso? A irmã diz, sim, eu sou. Também não quero você. Por quê? Porque aquele que se julga capaz de fazer, Deus não pode operar. Porque quando eu acho que sou capaz de fazer, quem é que está fazendo? Sou eu. E a glória agora é para quem? Para mim. E a glória não pode ser para mim. De quem tem que ser a glória? É necessário que ele e eu. Isso é ser cristãos, irmãos. E veja que o mundo é totalmente o contrário. Deus vem. Por que ser? Olha que interessante. Vocês sabiam que Moisés era gago? Pastor, eu sei que sabia. Vocês sabiam que Moisés era gago? Imagine só você chamar um homem para ser um pregador, chamar um homem para dirigir o seu povo gago. Por quê? Duas razões fantásticas. Primeiro que ele chama Moisés, Moisés diz assim, Senhor, chama outro, eu sou pesado de língua, Senhor. É você mesmo que eu quero. Porque assim ninguém tem desculpa. Quem é que vai ter desculpa aqui? Eu acredito aqui que qualquer um aqui poderia dizer, mas eu não sei pregar. Amém. Então é você mesmo que ele quer. Soubesse, não te chamava. Ele prepara. Irmãos, a primeira vez que eu tive que compartilhar a palavra de Deus, eu tremia que nem vara verde. Eu não sei se houve alguém que estudou mais o capítulo de João do que eu. Por quê? Porque eu tinha que pregar sobre aquele assunto e eu não sabia o que falar. Agora, eu pergunto, Deus capacita ou não? Capacita, irmãos. Ele só precisa que você diga, Senhor, eu nem falar não sei. Tá bom, é você mesmo que eu quero, porque daí eu vou falar. Porque se você souber falar, quem vai falar é você. E cada um de nós é assim. Cada um de nós. Deus só precisa que você diga uma coisa. Senhor, eu sou fraco, mas eis-me aqui. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é simples, irmão, porque tudo aquilo que está na Bíblia e no Velho Testamento é para nós. O que vai acontecer é simples. Ele vai pegar a brasa viva do altar celestial, vai tocar os teus lábios, você não vai ver, porque as coisas são pela fé, você não vai ver nada disso, mas vai acontecer. E se pela fé você acreditar, você vai sair com os lábios cheios da brasa viva do poder de Deus. Você vai falar e as pessoas não vão ter o que discutir. Ela pode não aceitar, mas discutir não pode. A palavra na boca do cristão, ela é um perfume, mas ela é um perfume meio diferente do perfume do mundo. Porque a Bíblia diz que é o quê? É um cheiro de vida, para quê? Para vida. Mas também é um cheiro de morte para morte. Como pode a palavra de Deus ser um cheiro de morte? Como pode? Porque o cristão tem que falar com tal autoridade e tal poder, e essa autoridade, esse poder só pode ser dada se estiver ancorado na palavra, porque senão, se não for ancorado pela palavra, nem fale. Porque senão o céu não vai ratificar isso. Agora você fala, a pessoa ouve e diz amém, é um cheiro de vida para vida. Mas quando você fala a palavra e ele diz, não é bem assim, é um cheiro de morte para ele. Por quê? Porque a palavra que era para gerar vida no coração dele vai gerar a morte dele. Por quê? Porque ele está rejeitando aquele que disse, eu vim para que tenham vida. E tenham vida em abundância. Mas a vida está na palavra. Negou a palavra, começa a morte. Vem e segue-me. Deixa que eu primeiro enterre meu pai. Deixa os mortos que enterrem os mortos. Deixa o morto. Como é que o morto vai enterrar outro morto? Só se for morto espiritual. Então deixa os mortos espirituais que enterram os mortos. Você vem e segue. Não espere teu pai. Não espere tua mãe. Não espere ninguém. Você eu chamei. Eu chamei você. Senhor, mas ele não é problema teu. Ele é comigo. Eu vou continuar chamando o dia que ele aceitar, porque Deus não vai puxar ninguém na marra. Ou vai? Não. Ele deu o livre a Deus. Então ele chama você. Mas espera, não espera nada. Vai, porque o tempo urge. E aí, Efésios 2:1. Vós, o quê? Deus te deu vida. Não importa o que você ache. Primeiro ele te deu vida, porque você estava morto, o quê? Espiritualmente, pelo pecado.
Nós nascemos e nós nascemos com um germe, um micróbio que vai nos matar sim ou sim. Nós vamos morrer, não tem jeito. Você nasce e não é que você nasce com pecado. Você não nasce com pecado. Essa história do pecado original é católica, viu? Não tem nada a ver com cristão. O problema é que nós nascemos e vamos morrer. Por quê? Porque nenhum ser humano nasce, prestem bem atenção nisso, nenhum ser humano nasce com vida eterna. Sabe o que é isso? Ninguém nasce com vida eterna, não importa o que você faz ou deixa de fazer, você não nasce com vida eterna. Desde que Adão comeu do fruto, desde que a mulher comeu do fruto, Deus enviou um anjo, esse anjo cuidou da árvore da vida, para que não houvessem pecadores eternos. Então o sujeito morreu, não aceitou Cristo, você acha que ele vai viver eternamente? Você acha que ele vai ficar queimando eternamente? Não, não, ele vai ser destruído eternamente. Por quê? Não aceitou a Cristo, não tem como ter vida eterna. A vida eterna está em Cristo Jesus. Ele é a vida eterna. Então ninguém que não aceite Cristo pode ter a vida eterna. Mas o texto diz, 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus chega e diz assim para você, escuta, você acha que você é um sujeito bom? E você diz assim, sim, eu sou um sujeito bom. Você pode ver, você diz para as pessoas, muitas delas, você precisa aceitar Cristo como teu Salvador. Vocês já perceberam o que as pessoas dizem? O que eles dizem? Eu já aceitei, eu tenho Cristo. Ah, eu sou bom, eu não faço mal para ninguém. Dá a impressão que a salvação é o que você faz ou deixa de fazer. A salvação não é o que você faz ou deixa de fazer. A salvação é quem você tem. Sabe a diferença entre uma coisa e outra? Salvação é quem você tem e não o que você faz. Por favor, entenda isso. Agora você diria, mas peraí, mas e se eu faço as coisas erradas? Se você faz as coisas erradas, é simplesmente porque você não tem Cristo. Mas peraí. Vamos colocar isso com bastante cuidado. Por favor. O cristão tropeça, mas não fica caído. Essa é a diferença. O cristão tem dificuldades, mas ele anda com Cristo. Então a diferença entre o que é cristão e o que não é que o cristão nunca peca. Pedro era cristão, pecou ou não pecou? Pecou. Judas andava com Cristo, pecou e se perdeu. Qual foi a diferença? Ah, muito bem. E por que não se arrependeu? Aí você diria, mas espera aí, mas Judas podia ter se arrependido. O problema de Judas é que quando acontecia uma pregação na igreja, por favor, entendam a analogia que quero fazer, Judas ficava olhando para o teto. Judas só aceitava o que era bom para ele. Quando o pregador dizia, não, você vai dar tudo certo na tua casa, agora você vai ter bênçãos, teu carro vai ficar melhor, ele dizia, amém, aleluia. Daí quando dizia, mas você precisa se santificar. Dessa palavra eu não gostei. Ah, não gosto de ouvir o pastor Vilmar, porque ele não fala de bênção, ele não fala de coisa boa pra gente, só fala de coisa ruim. Pastor Rogério, não, por que eu vou escutar só falar coisa ruim? Irmãos, é preciso entender que o cristão vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Às vezes você precisa de repreensão, às vezes você precisa de uma palavra de conforto, às vezes você precisa de uma palavra de consolo. Deixe que Deus te dá o que é necessário. Ele sabe o que você precisa. Nós somos todos filhos rebeldes e a gente só quer o que é bom para a gente, nós só queremos sorvete e bala, né? No momento que dá uma sopa meio fraca para a gente, isso eu não quero. Somos crianças, né? E a gente precisa aprender a se alimentar bem e se alimentar bem da verdadeira palavra. Então ele vem e diz a nós, ele vos vivificou, a cada um de vocês ele vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. O que nos aguardava era a morte. Ele veio e nos deu vida. Você veio, aceitou a Jesus um dia e agora você tem vida. E tem vida em abundância. O problema é que você às vezes esquece disso. Aí você está lá super feliz de manhã.
Aí chega o teu patrão e diz, olha, é o seguinte, viu, eu vou ter que reduzir o teu salário porque estou tendo problema na empresa. Pronto, acabou a vida em abundância. Né? Gente, mas isso não é vida em abundância. Isso não é. Essas coisas não podem abalar o cristão. Porque enquanto você perde, quem sabe, um pouquinho do teu salário aqui, as pérolas de Deus estão te esperando no céu, gente. Por favor, nossa mente tem que estar onde? Lá. Nós temos que aprender com esse pastor que cantou enquanto a casa queimava. O patrão chega, reúne todo mundo. Imagine só que fantástico. 1000 pessoas, o patrão pega o microfone e diz assim, olha, é o seguinte, eu vou ter que reduzir o salário de todos vocês em 30% ou vou ter que mandar embora metade. O que eu faço? Ah, não, reduz, mas todo mundo... E aí lá no meio um levanta a mão, glória, aleluia, Deus seja louvado. Imagine só. Né? Imagine só ele dizendo, Deus seja louvado. Rapaz, acabaram de tirar 30% do teu salário. Deus seja louvado. Nós precisamos ter coragem para fazer isso. Por quê? Porque essas coisas não podem abalar o cristão, não podem. O cristão não olha para os 30% que baixou do salário, ele olha para quê? Para Nova Jerusalém. A mente dele está lá, não está aqui. Tem dificuldade? Tem. Não tenha dúvida, o cristão tem dificuldade. Mas o cristão não olha para o que está acontecendo aqui. Pai, cuida deles. Estão no mundo, mas não são do mundo. O teu corpo está aqui, mas a tua mente tem que estar onde? Lá no céu, lá com o Senhor. Tua mente tem que estar lá. O gente chega para você e diz assim, escuta, você viu o carro novo que lançaram? Não. Você não viu o carro novo que lançaram? Não, eu sei do carro do meu Pai Celestial. Aquilo é um carro. Isso aqui é lá. Onde é que está a tua mente? Lá. Ah, você viu a casa da irmã lá? Não vi. Não, eu sei de uma casa que está me esperando no céu. É disso que você está falando? Não, estou falando da casa. Não, essa casa aí não preciso nem ver. A casa minha no céu é muito melhor que essa. A mente está constantemente nas coisas do céu. Pastor, não sei se eu ouviu a história do acho que muita gente viu. Um patrão muito rico, no final do ano, resolveu colocar uma Bíblia e uma certa quantia de dinheiro para cada um dos funcionários. Aí ele perguntava, você quer a Bíblia ou quer o dinheiro? Todo mundo aceitou o dinheiro. Claro. Aí quando chegou a vez do menino pobre, que não tinha nem tênis, chegou e perguntou para ele, falou, olha, a minha mãe ensinou que a maior riqueza que tem é a palavra de Deus, eu fico com a Bíblia. Todo mundo ficou lá olhando para ele. Quando ele abriu a Bíblia, tinha o dinheiro do cheque dentro dele. Muito maior do que... Muito mais do que ele mais. Amém. Aí o povo pegou o mínimo que podia pegar, e a riqueza maior estava dentro da palavra. Amém. E, irmãos, essa é uma metáfora impressionante, porque acreditem, é exatamente assim. É exatamente assim. Nós nos contentamos com migalhas, quando temos um baú de tesouro enorme esperando por nós. Tem gente jogando na loteria. Até um dia alguém me perguntou se joga na loteria. Eu falei, eu não jogo. Mas por que você não joga? Porque eu não quero ganhar. Não quero ganhar, digo para vocês de todo o coração, eu não quero ganhar. Vai que isso me corrompe. Se eu jogar, eu posso correr o risco de ganhar. Então nem jogo, que é para não ter o risco de ganhar. Porque eu já tenho um tesouro, irmão. Veja, eu não posso falar daquilo que eu não acredito. Né? Agora, é claro, você vai no mercado, te dá uma rifa, né, de presente, você ganha, amém, sem problema nenhum, aquilo Deus te deu. Agora, você comprar para jogos de azar e ainda pedir a Deus que abençoe, gente, não está certo, esqueça. Deus não trabalha com isso. Não é assim que Ele trabalha. Não trabalha. Né? Machuca alguns, mas enfim, é a verdade. Né? É a verdade. Capítulo 2, versículo 2. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu não sei quantos aqui já foram do mundo, sem medo. Levante a mão quem já foi do mundo. Amém. Amém. Então, ele não está mentindo, tá? Não, vocês eram do mundo. Então, é preciso entender isso. Nós éramos do mundo. Éramos. E quando éramos do mundo, o que acontecia conosco? Andávamos segundo o curso do mundo. Mas andar segundo o curso do mundo, meus amados, não é ir para o boteco beber cachaça. Andar segundo o curso do mundo não é as coisas que todo mundo faz.
Você tem o risco enorme de andar segundo as coisas do mundo dentro da igreja. E aí é que é perigoso. Esse é o maior perigo. Se vocês observarem, as pessoas dizem, não, melhor na igreja do que fora dela. Depende. Depende, irmãos. Depende. Porque se você estiver lá no boteco bebendo, fumando e acabando com a tua vida, você está num estado ruim, mas você sabe ou não sabe que está com problema? Tem alguém que está lá que não sabe que está errado a vida dele? Não tem. Ele sabe. Ele sabe. Agora, se você está numa igreja completamente mundana, você sabe que está com problema? Não. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Porque você está lá dentro e você acha que é aquilo. Eu conheço muita gente. Muita gente. Você convida para estudar a Bíblia? Não, já tenho minha igreja. Você convida para conhecer a Cristo? Não, já tenho minha igreja. Então, a pessoa diz, eu já tenho minha igreja. E esse é o risco. Não importa se você tem tua igreja. Você tem que estar aberto, com o coração aberto para aprender. Você é da Assembleia? Você acha que o da congregação não tem nada para te ensinar? Tem. O testemunho de Jeová, com todas as dificuldades que tem, você acha que ele não tem nada para te ensinar? Tem gente da testemunho de Jeová que tem para ensinar sim. Querem ver? Vocês já viram gente para trabalhar mais do que eles, correndo atrás? Não tem. Né? Fala-se muito mal dos adventistas. Vocês já viram um povo para estudar a Bíblia igual adventista? Pega um adventista preparado, você vê a surra que você toma de Bíblia dele. É um fato, irmãos. Né? Não é porque o povo verdadeiro da Assembleia tem, né, uma fé que desafia muita gente, que não precisa aprender nada. Todos nós temos que aprender. Todos nós, sem exceção. E isso se chama humildade. Agora, no momento que eu digo, não, eu já tenho minha igreja, o que você está dizendo, infelizmente, é o que está em Apocalipse 3. Rico, enriquecido, de nada tendo falta. E não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. Então o povo de Deus precisa estar sempre com o coração aberto para aprender. E se tem o coração aberto para aprender, vai acontecer isso. Olha que interessante, versículo 3. Ele fala, né, das potestades do Espírito que agora operam nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa, fazendo a vontade da carne e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Irmãos, eu não sei se tem até aqui. Por favor, eu gostaria muito que vocês entendessem isso. O que quer dizer aí que eram fazendo a vontade da carne e do que mais? Da carne e dos pensamentos. Essa é a diferença. Ó. Quando você está no mundo, você faz a vontade da carne e dos pensamentos. Quando você se converte a Deus, a primeira coisa que muda é isso aqui, ó. Ou não é? Primeiro muda isso. Muda o quê? A mente. Não é o que Paulo diz? Nós temos o corpo de Cristo, ele diz? Não, nós temos o quê? A mente de Cristo. Porque agora muda os pensamentos. Então, irmão, quando eu estou no mundo, quantos aqui acreditam que o verdadeiro cristão dá o dízimo? Quantos acreditam nisso? Por favor, quantos? Amém. Quando você está no mundo, você devolve o dízimo? E a Bíblia diz que não devolver é o quê? É roubo. É roubo. Não estamos aqui cobrando de ninguém. Tudo bem? Amém? Ok. Mas acredite, é 1 em 1000. A maioria não devolve. Então, você faz a vontade da carne e dos pensamentos, porque você nem pensa em devolver. Quando você aprende, não é só isso é apenas um exemplo, são muitos outros, né? Você olha uma menina bonita, não é? Você está lá no mundo mesmo, você não quer nem saber, você vai em cima, né? Você, vai ter um baile, não sei onde, vamos para o baile, vamos para a festa. Tudo é festa. O pensamento está de acordo com a carne. Mas agora você se converte. Não muda teu corpo. Você se converte hoje. Você acha que deixou de ter vontade de fumar se você fumava? Não. Você deixou? Não. A luta continua. A diferença é que Deus pode operar tirando de você imediatamente algumas coisas, mas outras vai ser uma luta. Como diz Paulo. O que Paulo diz?
O que Paulo diz? Mas vejo nos meus membros uma outra lei que guerreia contra a lei da minha mente. A mente dizia para Paulo, Paulo, não vai perseguir os cristãos não, Paulo. Mas o corpo dizia, não, vamos matar esse povo aí. Né? Você está em casa e sabe, por exemplo, que uma determinada coisa faz mal. A mente diz, né? Pega. E aí você vai lutar. Quando você está no mundo, a mente diz, pega. E você pega sem problema nenhum. Quando você se converte, a mente diz o quê? Não. Mas o corpo quer. Sansão. Essa mulher me agrada os olhos. Ah, o olho, né? O olho é um problema, né? Ah, essa é bonita. Caráter não vale nada. Para que caráter? Eu quero que seja bonito. Sansão, então, tinha a mente do mundo e satisfazia os desejos da carne. Até o momento que, né, ele vai e começa a aprender isso. Infelizmente, né, ele realmente acabou escolhendo Dalila, foi um problema, e aí, no final das contas, pagou o preço da sua escolha pelo olho. O cristão, por isso é que o cristão não pode ser levado pelo olho. O cristão tem que ser levado pelo Espírito, que trabalha na mente. O Espírito. Tem que confiar em Deus. Por isso que a fé é a firme convicção das coisas que não se veem. E aí a pessoa, obviamente, tem dificuldade. Agora veja, num primeiro momento, Deus muda a tua mente. Coloque assim, você nasce e é um lobo. E Deus quer fazer de você um cordeiro. Fantástico. Cordeiro. Você é um lobo. Você não aceita líder. Por isso você não aceita Cristo. Não, eu sou livre. O ateu se acha, né, livre porque acha que é bonito não acreditar em Deus e não ter um líder. Né? Nós temos um cabeça, que é Cristo. Então nós temos um líder. O lobo não aceita a liderança. O lobo gosta mesmo é de carne. Gosta de matar, gosta de briga, gosta de guerra, gosta de luta. É ou não é? É o crente que gosta de arrumar confusão o tempo todo. Ele é lobo, não adianta, ele é lobo. Ele não aceita a liderança, não é que ele tem que ser submisso a tudo, não, mas ele precisa entender que Cristo é o seu líder. E que dentro da igreja todos são iguais. Mas ele não aceita. Né? Então, e o lobo gosta de uivar para a lua. Ele não sabe, né? Mas na verdade o lobo gosta de culto falso, né? Aqueles cultos para você ficar gritando para a lua que não leva para lugar nenhum. A ovelha, em primeiro lugar, aceita o líder. Segundo lugar, ela gosta de grama. Por isso, ele é um animal dócil, um animal. E não gosta, você já viram ovelha ficar brigando? Não? Cordeirinho ficar se matando? Não briga. Agora, você tem que entender o seguinte, você é um lobo. E você gosta das coisas do lobo, não adianta querer enganar ninguém. Você é lobo. E aí, você não se converteu e está lá no meio das ovelhas. Você vai passar um mês segurando a barriga, segurando o estômago, vai passar 2, mas daqui a pouco você vai atacar um cordeiro. Não tem jeito, é a tua natureza. Quem conhece a história do escorpião e do sapo, já ouviram? O sapo está lá na beira do rio e o escorpião chega para ele e diz assim, escuta, você não me dá uma carona para o outro lado do rio? Fala, rapaz, como é que eu vou te dar uma carona? Você vai... Como é que eu vou te... Não, eu subo nas tuas costas, você atravessa e me leva. Falei, não, você é um escorpião. Nós estamos lá no meio do rio, você me pica e aí eu morro. Falei, não, você acha que eu sou burro? Eu não sou burro. Se eu picar você lá no meio do rio, nós dois morremos afogados. Por que eu faria isso? O sapo pensou, né? Falou, mas sabe que tem razão? Né? Ele tem razão, não é burro, não deve ser, né? Vão morrer os dois. Lá no meio do rio, os dois, uma picada. E o que aconteceu? O sapo agora olha para o escorpião e diz assim, escuta, mas que loucura foi essa? Você me picou, nós dois vamos morrer. Sabe o que o escorpião disse para ele? É a minha natureza. É a minha natureza, eu não consigo mudar.
Irmãos, lobo é lobo e cordeiro é cordeiro, não tem jeito. Você não pode esperar que o lobo faça outra coisa. O lobo vai fazer as coisas de um lobo. Então existem pessoas que foram convencidas de uma verdade, mas não foram convertidas a Cristo. E isso é uma diferença fatal, porque ele vai estar no nosso meio e ele é joio, ele é lobo. Ele vai estar no nosso meio, mas ele é joio. Um dia ele vai se manifestar. Pode passar 15 dias, 20, 30, um mês, ele vai se manifestar. Já o cordeiro, que devemos ser nós, né? Devemos ser, porque todos nós faríamos muito bem em desconfiar do próprio eu. Né? Cada um de nós. Não faz mal desconfiar de você mesmo, não. Pode desconfiar, é bom. Né? Você tem que ter convicção do que você crê, mas tem que estar atento por você mesmo, como diz Paulo. Né? Então, você se converte. A tua mente agora é de um cordeiro, mas todo o resto é de um lobo. Lobo. E aí é óbvio, né? Você tem a mente do cordeiro e você diz assim, não, eu não aceito o líder, mas a mente diz assim, não, tem que aceitar. Mas todo o resto diz, de jeito nenhum. E aí a mente do cordeiro diz para você grama, mas o resto do lobo diz o quê? Carne, briga, guerra, sangue, né? O cordeiro diz, não, eu preciso ser manso como Cristo. Mas o resto do lobo diz o quê? Não, eu quero briga, eu quero confusão, eu quero é folia. Esta é constantemente a luta do cristão. Aí você começa a aprender, porque você começa a andar com Cristo. Nós somos transformados pelo que contemplamos. Você começa a andar com Cristo. E começa a acontecer o quê? Não é só a mente agora. Teu próprio corpo começa a mudar. Por quê? Você agora, quem brigava, quem roubava, agora é uma luta diariamente. Mas você começa a mudar, até que aquilo vira um hábito. Quando virou um hábito, teu caráter começa a mudar. Primeiro você era Jacó, enganador. Mas aí você começa a andar com Cristo, né? Engana aqui, engana ali, mas daqui a pouco já você enganava todo dia, já engana uma vez só por semana, daqui a pouco já engana uma vez por mês, daqui a pouco uma vez por ano, daqui a pouco não engana mais. Mudou. Deixa eu colocar um outro exemplo para vocês, bem simples. Vamos colocar como exemplo o seguinte. Qual é o nome do irmão? Juarez. O irmão Juarez, posso chamar de irmão? O irmão Juarez resolve adotar uma criança. Do que você gosta de comer, Juarez? Diga um prato que você gosta. Qualquer um. Ok. Então o irmão Juarez gosta de carne. Aí, o que é? Nada a ver com o lobo, tá bom? Por favor, ele é uma metáfora, tá? Irmãos, o irmão Juarez gosta, o prato principal dele é carne. Agora ele vai lá e adota uma criança, certo? Assinou os papéis, fez tudo. Essa criança agora recebe o sobrenome do irmão Juarez. Mas ele não gosta de carne. O Juarez gosta. A esposa gosta, né? Mas os filhinhos dele gostam, se tem, não sei, né? Mas essa criança é diferente. Não gosta das coisas que eles gostam. Mas eu pergunto, você chega lá e diz assim, escuta, é teu filho ele? E o que o irmão Juarez diz? É meu filho. Foi adotado, mas tem todas as prerrogativas de um filho. Ele é filho. Só que ele ainda, embora tenha já a mente sendo mudada, ele ainda tem todas as características do lobo. Por quê? Porque ele ainda não está contemplando a família. Você vai lá, chega um prato de carne bem feito, todo mundo, né? E ele fica só olhando. Eu vou na salada, eu vou na cenoura, eu vou no arroz, eu vou no feijão, não importa. E aí você de fora, que tem a visita, diz assim, mas escuta, o que acontece esse menino? Não, ele foi adotado agora, então ele não, né? As crianças gostam de brincar, sei lá, de balanço e tal, e ele é só no carrinho. Ele é diferente. Mas o que acontece?
Devagarinho, o que vai acontecendo? Ele vai se habituando. Devagarinho ele vai se habituando. Ele olha o irmãozinho, agora ele olha a irmãzinha, né? Daqui a pouco ele não quer brincar sozinho, ele quer brincar com eles. Aí ele diz, não, mas a gente brinca de balanço. Não, então vamos para o balanço. E começa. Passa 1 ano ou 2, não importa. Você vai visitar de novo o irmão Juarez. E agora o que acontece? Essa criança agora, de fato, não é apenas filho adotivo. Mas ele é filho também porque ele tem semelhança no caráter, nos hábitos. Assim somos nós. Se nós andamos com o nosso Pai Celestial, se nós andamos com Cristo, nós vamos sendo transformados. Você vem para a igreja, você começa a contemplar não só Cristo, mas começa a ver os irmãos também, que devem ser exemplo. E aí você começa a aprender. Sabem que eu não quero machucar nenhuma mulher aqui, porque sei que isso às vezes gera problema. Por favor, não me entendam mal. Eu já vi brigas homéricas em igrejas. Por quê? Ah, não, a irmã usa brinco, não pode. Ah, a irmã pinta, não pode. Ah, a irmã faz isso, não pode. Irmãos, devagarinho, a pessoa brinca. As pessoas têm lutas diferentes. Para uma irmã, pintar o cabelo não é problema, para outra é difícil. E nós temos que ter o quê? Amor com essas pessoas. Deixa que devagarinho ela vai entender se é bom, se não é. Nós não temos que discutir isso. A outra irmã tem dificuldade, usa batom. Não é bom, mas se ela usa, deixa. Vai devagarinho, apenas vamos mostrar amor por essas pessoas todas e devagarinho isso vai saindo. Agora, acredite, você vai chegar a ferro e fogo e vai dizer, a irmã, deixa eu ver, eu acho que a irmã usou pintura aí, hein? Irmã, deixa eu ver bem. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver. Nós temos dificuldades. Por isso o apóstolo Paulo fala, inclusive, né, que existem coisas que a gente faz e ele diz, o pior é o orgulho. Tem coisa pior do que orgulho. Diz, não, está olhando para a irmã está olhando para a outra, diz, não, essa irmã, ela se pinta em você. Você é orgulhoso. Por favor, não me entendam mal, tá bem, irmãos? O que eu quero deixar claro é que se o amor que nós tivermos uns pelos outros não suportar esse tipo de coisa, vocês imaginem por um momento, se nesse exato momento entrasse por essa porta uma prostituta, com uma mini saia, talvez até mostrando, né, alguma coisa que não deveria mostrar, toda rebocada, qual seria a nossa reação, irmão? Sem brincadeira. Se entrasse nesse momento um bêbado caído, qual seria a nossa reação? Agora faça uma pergunta. Foi o diabo que trouxe ele para ouvir a palavra de Deus? Dentro daquela luta, dentro daquele coração que ainda está fedendo, quem sabe, álcool, daquela mulher que ainda está respirando coisas terríveis, existe ainda um coração batendo que em algum momento se sente tocada pelo Espírito de Deus e vem. Um olhar torto nosso e essa pessoa pode nunca mais voltar. E aí eu pergunto, que cristianismo é esse? Aí nós não temos vida e vida em abundância em nós. Aí nós não estamos refletindo o caráter de Cristo. E acreditem, eu sei de muita gente que se afastou da igreja por conta disso. Porque falta carinho, falta amor, né? Então quando você tem uma igreja que manifesta o amor de Cristo, isso é ouro. Isso é ouro. Porque hoje, infelizmente, é uma competição para ver quem se veste mais bonito, quem isso, quem aquilo. Cristo não está nisso. Não está e nunca vai estar. Amém. Amém. E esse é o papel do cristão. E pode ter certeza, ninguém vai ficar mais bêbado do que ele abraçando ele. Pode ter certeza que Deus vai cuidar daqueles que realmente sabem o que estão fazendo, né? Isso é cristianismo, irmãos. É assim que nós temos que agir. Nós temos que ser cristãos mesmo. Se pecarmos, que seja pelo excesso de misericórdia, não pela falta dela. Vejam, irmãos, e assim, a gente pode ouvir um testemunho desse e pode até imaginar em algum momento, não, mas espera aí, o irmão é diácono? O pessoal pode até dizer, mas espera aí, mas o irmão é diácono, e daí a mulher dele de short, isso aí não é bom. Irmão, por favor, tenham em mente uma coisa. Quantas vezes vocês acham que a igreja traiu a Cristo? Quantas? Jesus mostrou um exemplo bem claro para nós, bem claro. Todo tempo a igreja traía.
Todo o tempo. Pedro traiu, Judas traiu, né? O povo dele traiu, as pessoas traíam ele, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Por que será que ele não abandonou a igreja? Ele estava dando um exemplo para nós. Eu não estou dizendo, por favor, né? A pessoa, por exemplo, está casada, a esposa trai o marido. Você, como marido, por isso é dado o cargo do divórcio, Deus espera que você perdoe. Se você não conseguir perdoar, ok. Mas Deus espera que você perdoe. É isso que Ele espera. Não, eu não. Veja, é o exemplo que Ele deu o tempo todo. É claro que existem pessoas que não vão suportar. A mulher, por exemplo, eu já ouvi gente chegar para mim e dizer assim, pastor Rogério, não pode desfazer o casamento. E não me entendam mal. Não pode desfazer o casamento que Deus abençoa. O marido bate na mulher constantemente. Pergunto, foi Deus quem fez esse casamento? Claro que não. Isso não é um casamento que Deus abençoou, porque se fosse abençoado não tinha isso. Não tinha. Então é preciso ter muito equilíbrio nessas coisas. Porque daí diz, não, e aí eu falo, não pode. Aí a mulher, coitadinha, não aguenta mais apanhar do marido, deixa o marido, e aí não aceita na igreja, porque não, ela deixou do marido. Gente, nós precisamos de uma vez por todas, como cristãos, ter equilíbrio. Ter equilíbrio. Eu digo para vocês de coração, assim, às vezes eu falo com o pastor Vilmar, a gente não comenta esses assuntos muito, que obviamente, mas eu vejo ele, às vezes a gente conversa, coisa. Eu fico feliz quando eu vejo equilíbrio numa igreja. A igreja precisa de equilíbrio, gente. Equilíbrio. Tem coisas que servem para um e não servem para outro. A palavra de Deus é uma regra infalível. Mas não é ferro e fogo, gente. Não é. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. O tempo todo. Né? Enfim. Efésios, capítulo 2, que estamos. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, nós, vejam bem, no mundo, fazendo as coisas do mundo, Deus não chegou para nenhum de nós e disse, olha, se você emendar a tua vida, vem. Não, muito pelo contrário. Vem do jeito que você está. Vem do jeito que você está. Eu já vi muitas pregações, creio que o pastor já ouviu também, muitas pregações, irmãos, que o pastor diz assim, não, você vai lá e endireita a tua vida, daí vem. Mas espera aí, se você tiver que endireitar a tua vida, aí você não vem nunca. Por isso Jesus dizia, vem e segue-me. Imagina, eu espera um pouco, senhor, eu vou endireitar minha vida, daí vem. Não, venha do jeito que você está. A igreja é um hospital, irmão. A igreja não é uma casa de show, é hospital. E eu pergunto, se o cara já está são, para que ele quer um hospital? Ele tem que vir quando está doente. E o médico da alma vai curá-lo. Então a pessoa diz, não pode vir. Vem, do jeito que você está. É assim que tem que vir. Com dificuldade, com problema, e Deus vai trabalhando no coração dessa pessoa. E nosso papel é suportar. O apóstolo Paulo diz o quê? Suportai-vos uns aos outros. Se ele diz que é para suportar, é porque não vai ser fácil. Deus está dizendo, suportai-vos uns aos outros em amor. Não é fácil, gente. É que nem a irmã disse lá, abraçou o bêbado, vem aquele bafo, né? Quem não está acostumado quase desmaia. Suportai-vos uns aos outros em amor. Que se você não der um abraço nele, quem vai dar? Não é? Se nós não manifestarmos o amor de Deus para as pessoas, quem vai fazer isso? Não há outro grupo que possa fazer isso. Temos que ser nós. Né? Então, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça. O que é graça, irmãos? Quem lembra? Nós somos salvos pela graça. Ótimo! Irmãos, prestem bem atenção nessa palavrinha. Graça é um favor. Agora, eu chego para o pastor e digo assim, pastor, por favor, me empreste 10 mil reais. Isso seria um favor. O problema é que eu já pedi 10 mil uma vez e não paguei. Agora é um favor imerecido. Complicou um monte. É um favor que eu não mereço. Isso é graça. Prestem bem atenção nisso, que isso faz uma diferença enorme na vida do cristão.
É um favor que eu não mereço. Então a pessoa diz assim, não, mas olha o erro. De um lado, vocês têm a Marta e Maria. Olha que espetáculo. Vão lá e digam para Jesus, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha só. Não vá lá e diga que está enfermo Lázaro, que recebeu Jesus sempre na casa dele, que sempre deixou uma caminha pronta para Jesus, que deu comida para Jesus. Não diga nada disso. Vai lá e diz, está enfermo aquele que tu amas. Já o outro chegou e diz, olha, o fariseu, senhor, olha, é lícito que o senhor ajude ele, porque ele dá esmola para a igreja, ele ajuda, ele faz isso, ele faz aquilo. Está errado. Você não tem que apresentar nada que, entre aspas, você faça de bom. Porque senão você tem um problema sério. De um lado, aquele de senhor, né? Muito obrigado, porque eu não sou igual a esses aí, ó. Não sou igual a ninguém. Eu dou dízimo, eu jejuo, faço isso, faço aquilo. Muito obrigado, senhor, porque eu não sou igual a eles. E o outro dizia o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Só. Quem foi atendido? É simples. De um lado é o crente que ainda não entendeu que as obras que ele faz não tem mérito para ele, o mérito é todo de Cristo. Se ele faz é porque Cristo faz nele. Jesus disse o quê? Eu faço as obras do meu Pai. Ele tem um exemplo. O Pai faz as obras em mim. E nós, se fazemos algo de bom, quem é que está fazendo em nós? Cristo. O mérito é todo dele, então. Agora, no momento que eu digo, não, eu faço, aí eu tenho um problema, porque daí sou eu mesmo, né? E aí não é Cristo fazendo em mim, e eu vou querer cobrar um dia. Aí vem o problema, né? Então, pela graça sois salvos. Agora preste atenção no 6, irmãos. Esse eu quero que vocês, por favor, nunca mais esqueçam esse versículo, se for possível. Mas peraí, como é que é, pastor? Mas o pastor morreu já? Peraí, prestem bem atenção nisso. Ele nos ressuscitou juntamente com ele. Peraí, eu nem nascido estava. Vocês estavam nascidos já? Ele diz, nos ressuscitou juntamente com ele. E mais, o que mais que ele fez? Onde? Prestaram atenção nisso, irmão? Prestem bem atenção nisso. Eu ouço pessoas dizer assim, sabe, pastor, no final das contas eu não sei se você é salvo. Bom, se você vai ser salvo eu não sei. Eu sei que você tem que se alimentar disso aqui. Ó. Você tem que se alimentar disso aqui. Olha o que ele está dizendo. Primeiro, ele está dizendo o seguinte, você diz assim, será que um dia eu vou ressuscitar? Não, você não vai ressuscitar. Por quê? Você já ressuscitou. Tá? Já ressuscitou. Quem está dizendo isso? Sou eu? Jesus. Já ressuscitou. Ele quer que você se alimente com essa certeza a cada dia. Já ressuscitou. E não só já ressuscitou, o que mais? O que mais? Juntamente com ele. Quando foi que você ressuscitou? Quando ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. Por quê? Porque você ressuscita com ele pela fé. Você se agarra à certeza daquilo que aconteceu com ele. Jesus ressuscitou sozinho? Não. Quem ressuscitou ele? O Pai Celestial. Então você tem que confiar nisso. A fé é a firme convicção das coisas que se esperam. O que você espera? Seja franco, você como cristão espera o quê? Claro, ressuscitar um dia para ir morar com ele, nas mansões celestiais. Mas não é só isso. Você já ressuscitou com ele, e o que mais? Não, o que mais? Leiam para não errar. E já se assentou com ele. Já se assentou onde? Então a questão é o seguinte, Pai, cuida deles. Estão no mundo, mas não são do mundo. Pela fé nós temos que ter a convicção. O pessoal diz assim, onde você mora? Nova Jerusalém. Como assim? Claro, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. A minha pátria é lá. Ah, você é o quê? Eu sou cascavelense. Não, eu sou um cidadão da Nova Jerusalém. Até porque eu vou ter outro nome. Nem esse nome vai permanecer. Jacó era enganador. Virou o quê?
Qual foi o nome que deu? Israel, que quer dizer o quê? Vencedor. Era enganador, virou o quê? Vencedor. Não importa o nome que você tem, você vai ter um novo nome. E esse novo nome vai ser dado para você como um vencedor. Não importa, você vai fazer parte do Israel de Deus. Só que para isso, você precisa se alimentar das coisas celestiais. É simples. O lobo está ali. E o cordeiro também. Aí, você alimenta o cordeiro. O cordeiro gosta da palavra. O cordeiro gosta do que é bom. Aí, numa luta entre lobo e cordeiro, quem vence? O lobo vai vencer sempre. Sempre. Numa luta entre o dragão e o cordeiro, quem vence? O dragão. O dragão vai vencer. Sempre. Se você olhar com os olhos do mundo, com os olhos da carne, Davi e Golias, quem vence? Com os olhos da carne, vai vencer Golias. Todo mundo apostou em Golias. O cristão vive pela fé, não pelos olhos. Então o cristão agora, ele sabe que quem vai vencer é o... Todo mundo vai apostar no lobo. No lobo. Mas o cristão aposta no cordeiro. Vencerão os que estiverem com ele, eleitos e fiéis. Acreditem, quem está acompanhando aí o que está acontecendo agora, né? Irmãos, o papado está reunindo igrejas, líderes, cada vez mais. É só olhar o ecumenismo. O Golias está se levantando, o dragão está se levantando, para o lado que você olhar. Hoje você tem coisas que você nem pode falar mais. Conforme o que você falar, você tem problema. Golias está se levantando, os lobos estão se unindo. E acredite, o que o dragão quer é uma coisa só: cristãos de verdade. É quem ele quer derrubar. Então nós, daqui a pouco, vamos ser desafiados. E nós temos que ter uma certeza só no nosso coração. A questão não é se você é forte ou não. A questão é quem você tem. A Bíblia diz: vencerá o cordeiro e os que estão com ele. O nosso general é Cristo. Ele vai vencer a batalha. E quem estiver com ele vai vencer junto. Então, repetimos. A questão não é o que você faz ou deixa de fazer, mas quem você tem. Porque no final das contas, alguém dizia: mas espere, se eu falo, não, se você faz, é porque você não tem o cordeiro. O cristão, diariamente, ele cresce em sabedoria, graça e verdade diante de Deus. Ele tropeça? Tropeça. Mas ele se levanta e continua. Como diz Paulo: deixando as coisas que para trás ficam, sigo rumo à perfeição que lhe está proposta. Esse é o caminho do cristão, né? Já estamos encerrando. Amém, Deus seja louvado, né? A pessoa vem, ouve. Por quê? Porque no final das contas é simples, né? Você está aqui, ouve e pensa que tudo isso, né, veio por acaso. Lá no meio da semana ou daqui a um mês você vai lembrar. Deus vai trazer à mente aquilo que você ouviu, porque é o que você precisa naquela hora, né? E vê. Um planta, outro rega, né? Ela ouviu um pedacinho meu, ouviu outro pedacinho do pastor Vilmar. Um plantou, outro rega, no final, Cristo vai colher, né? E isso é que é importante, né? Que a pessoa... E a irmã mesmo já colheu uma bênção disso, porque vê, né? Conseguiu se manter quieta, né? Conseguiu se manter calma, e a vitória daí é do cordeiro. O cordeiro é manso, o cordeiro não é da briga. Isso é um fato, né? Ok? Muito bom, né? Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, peraí. Nós somos salvos pela fé? Não. Nós somos salvos pela graça. Por meio da fé. Então, o que é a fé? A fé é a mão que agarra esse favor imerecido. Muita gente diz: não, nós somos salvos pela fé. Não, não é isso que a Bíblia diz. Nós somos salvos pela graça. Porque a graça é um favor imerecido. Mas é por meio da fé. Por meio da fé, eu agarro a graça, que é o favor imerecido, e agora sim se completa esse círculo corretamente, né? Lembre-se sempre, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela tem que ser bem precisa, né? 9. Não vem das obras para que ninguém...
Por que a salvação não é das obras, então? Para ninguém se gloriar, achar que é alguma coisa. Né? Não, eu sou bom, não mato, não roubo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. Não, eu sou diácono, eu sou ancião, eu sou pastor, eu sou... Não. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Né? E finalmente, né, o versículo 10, porque somos feitura sua, criados, essa é a diferença, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Deus preparou boas obras. E nós vamos ter boas obras em Cristo Jesus. Andando com Cristo, nós teremos essas boas obras, tão certo como Ele teve as boas obras, e Ele disse, eu faço a vontade do meu Pai. O Pai faz as obras em mim. Então a diferença básica parece até uma coisa controversa, mas é assim. Você está lá no mundo, o tempo todo o Espírito de Deus está trabalhando no teu coração, dizendo para você, você não pode, você não pode. Quando você entende que você não pode, agora sim, tudo posso naquele que me fortalece. Entende? Essa é a diferença. Primeiro, porque pode ver, olha o que o diabo está dizendo hoje através dos cursos de autoajuda. Você pode. Olhe para dentro de você. Para na frente do espelho e diga, você pode, você pode, você pode. Não pode nada. Primeiro você tem que entender a tua nulidade. Você tem que entender que você só pode ser salvo como um favor. Porque você não pode. Ele disse, eu sou o caminho. Você sabe o caminho para o céu? Não sabe. Mesmo que soubesse, você não consegue ir para lá. O que mais? A verdade. Você sabe a verdade? Não sabe. A não ser que você busque em Cristo e na palavra. E a vida? Você tem vida em você mesmo? Não tem. São três coisas que tornam impossível a tua salvação fora de Cristo. Não tem como. Então o tempo todo, ao mesmo tempo que o Espírito de Deus trabalha primeiro para dizer você não pode, e o diabo trabalha dizendo você pode, agora, quando você aceita Cristo Jesus, agora sim você pode. Em Cristo. Nunca esqueça disso. E aí você entra para a igreja, né, ou se converte de fato, quando você entende essa premissa básica. E aí o Espírito de Deus começa a trabalhar. Me permitam, irmãos, encerrar nessa noite de uma forma um pouquinho diferente, eu já dou a palavra para o pastor. Pela graça de Deus o livro está pronto, tá? Esse livro se chama Pérolas Escondidas, tá? Vai ficar com o pastor, certo? Vai ficar com o pastor Vilmar. Aqueles que quiserem, tá? Me permita, pastor, apenas colocar. Aqueles que quiserem o livro, é o seguinte, esse livro, ele tem um custo de R$50. Por quê? Porque o pastor Rogério quer dinheiro? Não, o pastor Rogério não precisa de dinheiro disso aqui. Não precisa. Só que a ideia é, você paga R$50, recebe 2 livros. 2. Por quê? Todo verdadeiro cristão nasce missionário. Cristão que é cristão tem que repartir o que recebe. Então, não importa. Não, eu só quero um. Não vai receber um. São 2. A própria Bíblia também diz, vai de 2 em 2. Os livros são pregadores. Tá? Então, R$50, né? Vai custar 25 para você. Você vai ficar um para você, quem quer, claro. E vai escolher alguém, vai orar, vai pedir a Deus, vai escolher alguém para você dar de presente. Aquela pessoa que amanhã depois você pode, inclusive, trazer para a igreja por conta disso. Quando você dá um presente para a pessoa, no coração dela fica um débito contigo. Aí amanhã depois você convida, é bem possível que ela venha. Quem sabe o próprio livro seja um testemunho para convertê-la a Deus também, tá bom? Vai ficar com o pastor, né? Quem quiser fala com ele depois, com calma, sem problema nenhum. E aí, creio realmente que o livro pode ser uma bênção a todos vocês, tá bom? Ok? Eu fiquei muito feliz, né? Porque eu pedi para um jornalista revisar, pastor, o livro para mim. E acabou que ele, praticamente ateu, como ele dá o testemunho dele, eu pedi para ele revisar gramaticalmente, porque ele é um jornalista muito bom. E, graças a Deus, foi o primeiro convertido através do livro. Ele foi ler o livro para corrigir e acabou se entregando a Deus através do livro. Ele dá o testemunho no próprio livro, tá bom?
Deus seja louvado, grato, né? E o Espírito de Deus possa habitar em todos vocês. Amém? Amém. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.